Olá, muito boa tarde, muito obrigado por ter regressado connosco mais um domingo aqui neste nosso programa em que tentamos compartilhar o Evangelho deste domingo, que tiveram a oportunidade de acompanhar-nos suas missas ou pela televisão. E hoje, outra vez, cá, eu e o Sr. Padre Daniel Ávila, as mesmas caras, em que vamos tentar fazer um pouco relevante aquilo que nós ouvimos hoje. Não é assim, Sr. Padre? É isso tudo e mais alguma coisa. Mais alguma coisa? Estamos no fim de semana do 4th of July, não sei se alguém está em casa ou não. Eu ouvi dizer que sim. Então isto é o Forte de quem? É o 4º de julho, festa da Santa Rainha Isabel. Não é? Não, isso foi dia 4. Foi sexta-feira. E agora estamos no fim de semana e ainda pode ser que alguns foram ao Pismo, Talvez. ou foram a São Luís, ao Bispo, alguma coisa. Não foram. Foi todos para o casino, para o Lemur, para ver A festinha, para ver o fogo. fireworks. Fireworks. Já foi alguma vez? Eu vi quando eu estava em Hanford, eu fui lá uma noite ou duas noites ver isso, mas era tanta gente, a pessoa tinha que parquear uma distância. Sabe? Não, eu quando estive em Lemur, eu ia fui todos os anos, mas não foi ao casino. Foi a leitaria do Sr. José Parreira, fica bem ali ao pé. Ele tem mesmo a vista para lá, ele normalmente faz lá uma festinha com a família e aí dá para ver. Vê-se os foguetes de graça. De graça. E não se tem que pagar nada por eles. Não. Não. Graças a Mas o que é interessante é que tem o casino, já sabe, e depois ao lado tem a reserva onde vivem muitos. E eles, embora seja ilegal, eles também compram ilegalmente muito fogo de artifício ilegal e também lançam. Só há muitos shows então. Há muitos. Muitos shows lá. Bem, vamos então ao show. Vamos aqui ao mais importante, que é a nossa palavra de Deus. Estamos no Evangelho de São Mateus, seguindo neste ano A de litúrgico. Naquele tempo Jesus exclamou: Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas verdades aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi dado por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e a minha carga é leve. Palavra da salvação. Ora, vós, Senhor. Bem, vamos começar aí, bem pelo princípio. Mas que tempo era esse? Porque muitas vezes, quase sempre, quando nós lemos o Evangelho na igreja, diz sempre naquele tempo, mas que tempo era esse? É uma maneira de escrever, eu acho. Em inglês diz once upon a time, não é? E agora em português não sei se isso é, ou em hebreu, assim era. O Evangelho começa nesse tempo, ou muitas vezes é só añadido assim, porque não tem isso escrito aí, só começa, Jesus clamou, e muitas vezes o editor do Evangelho pôs essa introdução para começar de alguma maneira, não? Naquele tempo Jesus exclamou. Eu acho que é uma introdução. O tempo de Jesus, claro, é o começo, não, já é o começo dos primeiros 30 anos do primeiro século, que nós chamamos do tempo comum, ou do tempo depois da vida de Cristo, Anno Domini, e só é o tempo de um tempo de revolução, um tempo de problemas. Israel está sentindo-se debaixo do controle de Roma. Roma é um império, um poder que governa o mundo inteiro, ainda tem mais 400 anos para governar o mundo inteiro.
E é uma força, e o povo sente-se debaixo disso. Sente-se agobiados, sente-se sobrecarregados com o problema de ser não livres completamente, tendo que ser obedientes a um Sabe, poder. eu ouvi dizer que as pessoas no Fresno, especialmente na paróquia de Nossa Senhora da Vitória, Oleiria Victory, também sentem-se igual. Não sei se é verdade, mas agora há um novo faraó dentro da paróquia só. Não sei se isso é verdade ou não. Não, estou aqui a brincar, mas é porque eu não sei se ainda é de conhecimento das pessoas ou não, de certeza que já é. Oh, já foi público. Já foi público. Mas a partir de julho, aqui o Sr. Padre Daniel é basicamente o pároco. Administrador. É a mesma coisa. É o pároco da Nossa Senhora da Vitória. Nossa Senhora da Vitória, que fica. Fica no oeste de Fresno, lá perto do Roding Park. Então é daqueles lugares que a gente não gosta de ir, verdade? Não é um lugar muito comum, não é uma destinação que as pessoas escolhem. Muitas vezes acabem aí porque saem do 99 e estão à procura de ajuda. Não? Acho que isso fica perto daquele lugar que tem muitos daqueles sem-abrigos na rua, não Sim, é? há muita gente lá, temos muitos vizinhos que estão lá no domingo procurando. Há uma senhorazinha que vai lá e dorme dentro dizem, o quarto das crianças. Ela dorme lá. Yeah, já era o costume do antigo pároco e só. Se fosse só dormir, não é muito ruim. Oxalá que é só isso. Ainda estamos a ver as coisas e conhecer as coisas. Mas... Ai, Nossa Senhora. E depois, bem, isso é verdade. Normalmente no Evangelho, só para pôr um contexto para começar numa ponta. E depois aqui nós temos basicamente é como uma oração aberta, uma oração da parte de Jesus, em que a oração ao mesmo tempo também é uma lição, ensina. Yeah. Jesus está convidando o povo para chegar a conhecer o seu Pai, não é? É o papel de Jesus. Por que ele vem ao mundo? Para fazer visível o amor de Deus invisível, não? De revelar a cara do Pai. Para revelar, para dar-nos Deus, a revelação. Ou conhecer Deus já presente, não? Porque não podemos dizer que houve um momento em que Deus não existia na Terra, não? Porque Deus fez e deixou a sua marca. Deus está presente em toda a criação. Mas a humanidade tem essa capacidade de esquecer, não? De perder a vista de Deus. E Jesus vem esclarecer de uma maneira que Deus está presente e para poder reconhecer a presença de Deus na nossa vida, não? É isso mesmo. Pois aí, de uma forma também muito tradicional e muito judaica, nesta oração em que ele começa por agradecer, por bem dar a bênção, não é? É interessante a palavra benzer e bênção, que vem da mesma raiz. A mesma raiz, é. Não é? Então aí ele começa por dar graças ao Pai, como disse, Senhor do céu e da terra, porque sempre esteve presente nessa sua criação, e depois que essa revelação que foi dada aos sábios e inteligentes, não aos sábios e inteligentes, mas sim a todos, não é? Que Deus não é apenas um exercício intelectual. Isso. Eu acho que é um ponto principal de onde Jesus pega aqui, uma das primeiras lições. Quem é que tem acesso a Deus? É como para uma pessoa. Não é só os sábios, os sacerdotes, os bispos, podemos dizer, no nosso tempo, naquele tempo, muitas das pessoas que controlavam a religião judaica tentavam dizer, olha, nós impomos esta regra e vocês têm que seguir esta regra e agora pomos esta norma e se não estão seguindo esta norma, então estão fora, não? Isso. E também, eu acho que às vezes nós podemos pensar que no mundo de Deus, que põe, embora que seja uma loucura, essa batalha entre a ciência e a fé, e que as pessoas inteligentes não creem em Deus, os doutores, as universidades, não sei mais quê. Mas eu acho que isso não é bem assim, porque
Existem diferentes épocas. Há épocas que são as pessoas que não têm assim tanta educação formal, que creem mais em Deus, e tem outras vezes que é o contrário. Como, por exemplo, quando foi durante a Revolução em Inglaterra, quando foi Industrial? Não. Da Igreja, da Reformação Inglesa, em que foi quase como de dia para a noite que aquele país deixou de ser católico. E os únicos que se mantiveram católicos teve a tendência de ser aqueles que tinham mais educação, aqueles que tinham mais formação. E até de uma certa maneira, até mesmo aqueles com mais poder económico, não necessariamente os pobres. É sempre para que nós não devemos pensar que isto de fé é só coisa de gente pobre. E até talvez nos dias de hoje, eu acho que estamos a regressar àquele modelo da Inglaterra, em que muitas das pessoas com baixa educação... Eu vejo isso nas missas. Nas missas diárias, é muito mais provável de encontrar lá com educação formal de universidade do que não. É muito mais, especialmente entre os americanos. Quando eu estava em Merced, a maior parte das pessoas que iam àquela missa às 6h30 da manhã eram doutores, enfermeiros e profissionais e coisas assim. Pessoas têm os seus trabalhos, não têm que começar até às 8, ou podem ser, só tinham um tempo para ir mais cedo. Tinham tempo para ir mais cedo e também não era porque havia muita gente desempregada que também não iam lá. Claro, sim. Por outra razão. Isto para dizer que Jesus veio para revelar-nos, é para todos, tanto rico como pobre, sábio ou não. Se nós distinguimos isto todos. para dizer que o acesso é para todos. Deus não se dedica só a um grupo e não permite o resto entrar. Mas agora, quem é que vai procurar a Deus? Isso é diferente. A motivação das pessoas que querem procurar Deus na sua vida. Nesse caso, muitas vezes podem ser pessoas de sabedoria que estão a procurar alguma resposta às suas dúvidas, às suas coisas. Podem ser pessoas mais pobres que estão à procura da ajuda que Deus pode oferecer. Há muitas diferentes motivações, até que nós podemos ver uma coisinha depois do nosso intervalo. Outra ver uma vez. coisinha mais isso. Está bem, olha, então chegou a hora do intervalo, então até já, se Deus quiser. KNXT thanks all its loyal viewers and respected businesses who have supported your Catholic television station. Now you can support KNXT with program underwriting by having your name, your company's name, or organization associated with your favorite program. Detailed information about you or your company will appear before and after each program or day part you select. Keep the quality and spiritual message alive and make a difference. Call 559-488-7440 today or go online at knxt.tv to find out more about program underwriting on KNXT. Tá bem. Aqui estamos outra vez em que estávamos discutindo que Jesus vem-nos revelar o Deus para todos. E, para ir mais à frente, ele então, Jesus, quer dizer, começa então a falar de si e do Pai, dizendo que ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, que isso quer dizer que os dois são o mesmo. Sim, quem conhece um, conhece o outro. E mais, para mim, isso que mais me diz é que a fonte da revelação, ultimamente, tem que ser Jesus. Jesus é que vem dar-nos o conhecimento do Pai. Estávamos a falar de pessoas mais educadas, ou mais de escola, ou pessoas menos de escola, a capacidade de cada um intelectualmente de procurar a Deus. E a natureza, a ciência, a experiência pode dar-nos a conhecer Deus até um ponto, não? Nos leva até um ponto. Mas no fim, conhecer Deus como Pai, conhecer Deus como Pai que nos ama, precisa de conhecer o Filho, porque Jesus é que revela o Pai nas suas ações, nos seus gestos, na sua proclamação, nos seus sermões, na sua ensinança. Ele é que nos revela a cara do Pai. Ultimamente, para conhecer a Deus, nós precisamos de Jesus. E essa mensagem cristã, não? Que dizemos até aos nossos amigos judeus, nossos amigos islamistas, ou que seja o que for, podes conhecer que existe Deus, como um poder,
como um intelecto, alguma coisa assim. Mas conhecer o amor de Deus, conhecer Deus como Pai, isso é através de Jesus Cristo, em que nós vamos conhecer a Deus como Pai. Não? Que é o fazer visível do amor de Deus. Porque em Jesus o que é que vemos? Vemos o amor encarnado nos seus gestos para os pobres, para os doentes. Seu padre não diga isso. Não? Nossa, não diga encarnado, porque senão os benfiquistas ficam todos contentes. Porquê? Eu não sei porquê. A palavra, ok. Ele que vem e fez-se homem É sem a mulher. entre nós, ele faz nos seus gestos, nas suas sanações dos doentes, nas suas palavras aos pobres, bendito aqueles que sofrem, bendito aqueles que chorem, as suas promessas que ele faz e, ultimamente, o seu sacrifício, em que Jesus estende os seus braços nesse acto de amor. Não há amor mais forte, mais grande, mais visível de que uma pessoa se entregue para os seus amigos. É nesse gesto que nós vemos o amor do Pai, visível. E cada vez que um cristão imita a Jesus nestes aspectos, nós também estamos ajudando em revelar o Pai ao mundo. O nosso papel, o nosso trabalho, tanto importante, porque ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas muitos nunca vão chegar a Ele senão por nós. Que nós somos ou a porta ou muralha. Ou servimos de entrada para Jesus, nossa maneira de viver, ou seremos um bloqueio, não? Um muro que não permite a pessoas vir a Sim, e também nós devemos de ver a crucifixão também no caminho de mostrar o Pai, de mostrar o amor de Deus, porque não é só que Jesus morreu por nós, mas que se Jesus veio à Terra para revelar-nos o Pai, e se Deus é amor, então aí a cruz e o morrer para alguém passa a ser a forma de mostrar como é o amor. Para nós não só pensarmos que morreu por nós, porquê? O que é que eu fiz? Né? É uma maneira como é que se ensina, como é que se revela a alguém, como é que se dá a lição de como é Deus, como é o amor de Deus. Então aí dentro daquele contexto da história judaica, dentro daquela religião que foi se formando com cordeiros, o que é que significava isso, e o templo, etc, etc. Então aí aquele povo chegou a entender, porque a nossa igreja foi dentro do judaísmo. Os primeiros cristãos eram todos judeus. Claro, até o nosso fundador, não é? Podemos dizer. E muitas vezes essa pergunta chega, para Isaac, que nos ataquem, não com isso. Se Deus é tanto de amor, se Deus ama tanto, por que demandou a morte do seu filho? E muitas pessoas dizem, então, isso é um ataque contra Deus. Deus não é de amor. Deus, quem pede a morte do seu filho, não pode ser um Deus em quem eu quero acreditar, ou quero ver que me ama, ou que eu devo amar a Ele. Mas vendo o contexto que acabas de dizer, que para este povo, a mais grande honra que se pode fazer é o sacrifício. E o sacrifício do primogênito já vinha desde o Antiguíssimo, não? Que é desde a sua liberação de Egito, que o sacrifício mais forte era o primogênito que dava-se. Ora, o sacrifício ou a morte não foi invenção de Deus, não? Lembremos que a morte é a culpa, é a pena do pecado. Então, se nós vemos isso, quem conhece-me, a mim conhece o Pai. Venha ao meu Pai e eu vou-te manifestar, vou-te revelar o meu Pai. O que é que Jesus nos ensina do Pai? Que o Pai aceita a decisão que nós fizemos. Quando nós estendemos nossas mãos a essa árvore da fruta, da sabedoria, do bom e do mal, da vida e da morte, nós tomamos uma decisão. E Deus, nosso Pai, respeita essa decisão. Então, vocês querem isso? Querem introduzir a morte ao mundo? Querem introduzir o sofrimento? Querem introduzir a problemas? Eu respeito a sua decisão. Mas eu não vou deixá-la parar aí. Eu vou tomar o que vocês enxertaram, a minha criação, e vou utilizá-la para trazer a redenção. E Deus então toma
a morte que nós trazemos ao mundo, pelo nosso pecado, e torna-se, pela morte do seu próprio filho, o seu primogênito, a maneira, o caminho, a solução da nossa vida. Não? É Jesus para ser nossa redenção. Eu acho que o Pai não é que gosta de ver sofrimento, o Pai não quer ver, mas Ele aceita o que nós, os seus filhos, escolhemos. E então toma isso e o converte, o transforma, para que não acabe com a nossa destruição, mas que nos leve à nossa salvação. Muito bem dito. E por fim, nós temos aqui esse convite, porque começou dizendo que isto era um convite, e Jesus dá-nos esta imagem do jugo. O jugo, que na nossa tradição, ou na nossa linguagem açoriana, o jugo como é que se diz? Canga. A canga, isso mesmo. É canga. Agora estava a pensar num alvar. Em São Jorge diz canga. Eu sei que também na terceira também é canga. E depois então, mas essa palavra jugo não passa de uma canga. Então a imagem da canga é que a canga vai sobre dois animais. E aí os dois ajudam a levar o arado para aí fazer o serviço, seja lavrar ou semear, ou lá que seja que é para fazer. Mas a ideia é que não é só um que vai sozinho com o peso do arado ou com o peso da terra, mas sim a compartida. Então aí Jesus diz: eu vos aliviarei, tomai sobre mim o meu jugo, ou seja, o meu peso, e aprendi de mim, que sou manso e humilde de coração, etc, etc. E eu acho que estamos aqui a falar muito da cruz, e a cruz é a nossa canga. Isso. Mesmo isso que eu estou a pensar. É Cristo, a cruz é como uma canga, porque tem a parte horizontal que dá para os dois levarem, e depois tem o comprido que vai lá para trás para engatar no arado. E então aí nós sabemos que Jesus, ao caminho do seu Calvário, precisou da ajuda de um desconhecido que não era seu discípulo, o Cirineu. O Simão Cirineu não era conhecido dele, era uma pessoa que aí estava, Que vinha do campo. E foi forçado a ajudar, não foi voluntariamente. E aí Jesus precisou de alguém para o levar com a cruz. E aí também nós, que temos a nossa cruz, também é Jesus que nos faz o convite de deixar que Ele a carregue connosco. Isso. Nesse, Eu acho que canga. isso é o ponto principal, não? Que a canga foi feita por quem? Por Deus ou por o homem? Podemos dizer, se nós vamos nessa linha do que eu estava falando uma coisinha há pouco, que a morte, o sofrimento, a pena do nosso pecado é a canga que nós recebemos, não? E cada um tem que levá-la. Agora, temos que decidir, vamos levá-la sozinha ou vamos levá-la julgado com Jesus. A nossa canga sozinha, nosso julgo sozinho, nos leva à morte à mesma. Se vamos com Jesus, a sua canga, a sua morte, se nós a juntamos a Ele, então Ele vai conosco, nós vamos com Ele. E essa canga torna-se não a pressão, não só numa coisa que nos abafa, que nos pese, mas que nos leva. Junto com Jesus vamos, hasta que nós vamos, esta canga nos leva não só à destruição da nossa vida, mas à entrada na vida eterna. Pela morte de Cristo, o jogo de Cristo, nós podemos ser vitoriosos sobre a morte humana, não é? Eu acho que o que Jesus invita, o convite-nos é: ou queres levar a tua canga sozinha, ou queres juntar-te comigo. Meu pai pôs-me esta canga, este jugo. Junta-te comigo. E a nossa canga, nosso jugo, nos leva à vida, não à destruição, não é? Só ser juntado a Cristo, ainda temos que levar a canga da morte. Mas
É uma morte que nos oferece possibilidades em vez de nada. Isso mesmo. E também é falando nessa cruz, essa cruz que é para todos, e a cruz faz-se maior ou mais pequena conforme a atitude que nós a enfrentamos. Em que, se nós a abraçamos, se nós a queremos a compartilhar com outra pessoa e sobretudo com Jesus, ela torna-se um pouco mais pequena e também torna-se um pouco mais pequena para os outros. Yeah. E também a verdade é que muitas pessoas fazem a sua cruz um pouco mais pesada, tanto para si como para os outros. Como, por exemplo, há exemplos óbvios, como aqueles que dão a sua vida ao álcool, por exemplo, fazem a sua vida muito mais complicada para os outros, seja a droga, seja más decisões como ir pôr o cheque no casino, tantas outras coisas, más decisões que são feitas que só aumentam o peso da cruz, como também na saúde, pessoas que se deviam cuidar um pouco mais de certas coisas que não deviam de comer, como por exemplo quem tem diabetes, tem uma cruz muito grande, mas há uns que fazem um esforço maior para... Torna-se mais levinho ou mais pesado. ou mais pesada. As decisões como pessoa toma. Isso mesmo. Mas mesmo assim, seja lá essa cruz, seja lá como ela for e como ela vier, eu acho que é sempre... Eu acho que o Nosso Senhor está-nos dizendo que faz parte da vida, é inevitável e que talvez a devíamos aceitar. E aí vem aquela palavra-chave para entender tudo isto, que é humildade, em que Ele fala-nos do Pai, que veio para revelar-nos para todos e que também essa revelação passa, se é aceite, passa por ser humilde e também é por ser humilde que nós aceitamos a cruz e a levamos e também é com humildade que pedimos a ajuda de Deus. E chegamos ao fim, até para a próxima vez, se Deus quiser.